Ele nunca acreditou em destino. Para Daniel Albuquerque, a vida era uma questão de escolha, de lógica, de estratégia. Não havia espaço para o acaso em sua mente meticulosamente treinada para vencer. Desde muito jovem, aprendera a controlar tudo: pessoas, negócios, resultados. O mundo era um tabuleiro, e ele, o jogador que nunca perdia. O que ele não sabia é que o destino não pede permissão para entrar. E naquela noite, ele estava prestes a atravessar as portas de um hotel que, à primeira vista, seria apenas mais um ponto na planilha, mais uma linha a ser apagada, mais uma unidade obsoleta a ser vendida, mas uma única mulher mudaria tudo. Antes de continuar, já deixa o like, porque cada história aqui é feita para te envolver do início ao fim. Reviravoltas, emoções à flor da pele e paixões que não pedem licença. Apenas invadem. Agora, mergulhe nessa história. A cidade estava molhada e silenciosa. A chuva havia dado trégua, mas o cheiro de terra molhada ainda pairava no ar. Daniel parou o carro em frente ao Grand Royal e saiu sem pressa. A fachada do prédio o encarava com certa imponência. Janelas arqueadas, varandas de ferro trabalhado e um letreiro antigo com letras douradas. Aquele hotel era um pedaço do passado, um resquício do império que ele herdara. Desde que assumiu a rede de hotéis deixada pelo pai, sua missão era clara: modernizar, renovar, cortar o que não trazia retorno. E o Grand Royal era uma pedra no sapato. Elegante, mas antiquado. Rentável, mas emocionalmente protegido por funcionários antigos e uma diretoria saudosista. Daniel odiava isso. Negócios eram números, não memórias. A proposta era simples: passar alguns dias hospedado, sem revelar sua identidade. Avaliar de dentro o estado do hotel. Reunir argumentos para convencer os demais executivos de que aquele prédio não valia o que custava. Não havia emoção naquele plano, só precisão. Entrou no saguão com passos firmes. O som dos sapatos sobre o mármore polido ecoou como se o hotel o escutasse. As paredes altas, os lustres de cristal, os móveis de madeira escura, tudo era impecável e antigo. Daniel percorreu o olhar pelo ambiente como um avaliador percorre um laudo. A caça de falhas. Mas então, ela apareceu. Era como se o tempo tivesse mudado de ritmo. Entre funcionários apressados e hóspedes conversando em voz baixa, surgiu uma figura que fez o ambiente se silenciar dentro dele. Alta, corpo ereto, rosto sereno. Os cabelos castanhos presos num coque elegante, mas firme. O olhar, direto, incômodo. Clara. Ela não sorriu, nem pareceu se abalar com a presença dele. Apenas o mediu com os olhos de quem sabia reconhecer alguém que não pertencia àquele lugar. Boa noite, senhor. Bem-vindo ao Grand Royal. Sou Clara, governanta-chefe. Está tudo certo com sua hospedagem? A voz dela era a mistura exata de doçura e autoridade. Daniel não soube explicar o que sentiu, mas foi como se aquela mulher falasse de um lugar que não era apenas onde trabalhava, mas onde habitava. Ela não parecia atender hóspedes, parecia cuidar deles, como se tudo ali fosse dela. Sim, respondeu seco. Queria encerrar o contato, voltar ao controle, mas ela permaneceu por mais um instante. Seus olhos estavam fixos nele, mas não havia admiração, nem gentileza forçada. Havia análise, uma observação desconcertante, como se ela já tivesse percebido que ele não era quem dizia ser. Espero que tenha uma boa estadia, ela disse por fim antes de se afastar. Daniel ficou parado, e por um breve momento se sentiu observado ao contrário, como se pela primeira vez alguém o tivesse lido. Respirou fundo e subiu até o quarto com os pensamentos embaralhados. Era só uma funcionária. Era só um hotel. Era só mais um projeto. Mas por que então o jeito dela andar ainda ecoava em sua mente? O quarto era espaçoso, a decoração antiga, porém acolhedora. As cortinas de tecido pesado suavizavam a luz dos postes da rua. Daniel sentou na poltrona ao lado da janela e abriu o notebook. Tentou revisar seus planos, suas metas,
seus argumentos, mas a imagem de Clara insistia em aparecer entre os parágrafos. Ela caminhando pelo saguão, ela pronunciando bem-vindo com uma firmeza quase desafiadora. Ela, como se fosse parte da estrutura daquele lugar. Daniel odiava distrações. E odiava ainda mais não saber por que algo o afetava. Na manhã seguinte, desceu para o café da manhã tentando agir normalmente. Mas não foi surpresa quando, ao atravessar o salão principal, os olhos procuraram por ela. E ela estava lá, de pé junto ao balcão da recepção, instruindo um funcionário mais jovem, o rosto sério, mas sereno, as mãos gesticulando com precisão. Era como se cada centímetro daquele hotel obedecesse ao ritmo dela. Quando percebeu que ele a observava, virou levemente o rosto. E naquele breve cruzar de olhares, Daniel sentiu um desconforto estranho, como se estivesse sendo desarmado, como se Clara enxergasse quem ele realmente era, ou pior, o que ele escondia até de si mesmo. Apressou o passo. Não estava ali para sentir. Estava ali para decidir, avaliar, cortar. Mas a verdade é que, naquele dia, não encontrou nenhuma falha significativa. O atendimento era eficiente, o ambiente limpo, os hóspedes satisfeitos. E Clara parecia estar em todo lugar, coordenando, corrigindo, cuidando. Daniel começou a notar detalhes, a forma como ela tocava os móveis ao passar, o jeito como falava com os hóspedes mais antigos, com familiaridade, com respeito. Era como se ela fosse a alma daquele lugar, e isso o incomodava, porque almas não cabem em planilhas. Naquela noite, sozinho no quarto, sentiu um vazio sutil, como se estivesse começando a desejar algo que ainda não entendia, como se houvesse mais naquele hotel do que história, e mais em Clara do que profissionalismo. Mas ele não se permitiu pensar muito. Ainda não. Ele era Daniel Albuquerque e estava ali para cumprir uma missão, mesmo que, no fundo, já soubesse que estava entrando em um lugar do qual talvez não conseguisse mais sair inteiro. O plano era simples. Daniel caminhava pelos corredores com a frieza de quem sabe o que procura: defeitos, imperfeições, falhas, pontos fracos. Ele estava ali para isso: mapear o declínio, provar com fatos e números que o Grand Royal era apenas uma lembrança bonita do passado, mas que já não fazia sentido no presente. Mas a cada passo, algo o impedia de ver com clareza. Como se o hotel sussurrasse memórias que ele não viveu, como se cada detalhe resistisse à sua lógica. E no centro de tudo, Clara. Ela estava em cada dobra das cortinas, no brilho polido das madeiras, na suavidade dos arranjos de flores. Ela era uma presença invisível, mas real, como perfume leve que fica mesmo depois da pessoa partir. Daniel passava os olhos pelas molduras antigas nas paredes, esperando ver rachaduras, infiltrações, mofo. Mas o que via eram retratos bem cuidados, histórias congeladas em fotografias em preto e branco. Inaugurações, celebrações, famílias sorrindo. Havia uma espécie de reverência naquele hotel, como se o lugar fosse mais do que tijolos, como se carregasse algo que ele nunca aprendeu a entender: memória emocional. E isso o irritava. No segundo dia, ele resolveu observar o atendimento de perto. Pediu um café no quarto, depois uma troca de travesseiros. Depois ligou para a recepção com uma dúvida boba sobre o horário do restaurante. Cada solicitação foi atendida com atenção e rapidez, mas o que o incomodava era que os funcionários sorriam. Sinceramente, eles não estavam apenas cumprindo funções, estavam cuidando, se importando, como se acreditassem que aquilo ali era mais que um trabalho. Daniel passou os dedos pela grade de ferro da escada principal, antiga, mas sólida. Os degraus não rangiam. A madeira, embora envelhecida, estava bem cuidada. Ele subiu até o segundo andar. Havia um corredor longo, forrado por um tapete grosso e silencioso. Ao fundo, a luz amarelada de um abajur iluminava suavemente um quadro que retratava o próprio hotel, décadas atrás. Ele parou, olhou e pela primeira vez sentiu algo que não conseguiu explicar.
Era como se aquele hotel soubesse que ele estava ali. Virou o rosto e seguiu. Mas o incômodo crescia. E então, lá estava ela outra vez. Clara, sozinha no salão de chá, reorganizando as cadeiras. Vestia o uniforme com a elegância de quem não precisava de enfeites. Os cabelos estavam novamente presos, com apenas uma mecha solta perto da nuca. Era um detalhe mínimo, mas foi suficiente para que Daniel sentisse o estômago revirar. Ela não o viu, e por isso talvez foi ainda mais fascinante. Havia algo em Clara que desafiava todas as defesas dele. A firmeza com que caminhava, a precisão com que observava, o modo como se curvava para recolocar uma almofada no lugar certo, como se isso fosse vital. Ele se odiava por notar aquilo, por se importar, por ter esquecido, mesmo que por minutos, o motivo de estar ali. Desceu para o lobby. Precisava de ar. Mas ao entrar no saguão, tudo parecia ainda mais impregnado dela. O aroma suave de lavanda, que ele agora reconhecia como o perfume que Clara usava discretamente. As flores recém-arrumadas no vaso central, que com certeza haviam passado por suas mãos. O funcionário da recepção sorrindo para um casal de idosos com uma ternura incomum. Uma ternura que, estranhamente, parecia ensinada. Daniel se jogou em uma poltrona de couro escuro, sentindo o desconforto crescer dentro do peito. Ele queria encontrar motivos para encerrar aquele capítulo. Queria provar que o hotel era ultrapassado. Mas tudo o que encontrava era humanidade. E no meio disso tudo, ela. No almoço, sentou-se sozinho à mesa. Escolheu um canto discreto, mas ela apareceu. Clara cruzou o restaurante com um caderno de anotações na mão, dando instruções à equipe, fazendo pequenas correções, escutando os hóspedes. Ela não o notou de imediato, mas quando notou, não desviou o olhar, e naquele segundo, os olhos dela pousaram nos dele. Não havia hostilidade, nem simpatia. Havia algo mais perigoso, curiosidade. E isso o desconcertou ainda mais. Daniel se virou, fingindo olhar o cardápio, mas por dentro, tudo estava em alerta. Mais tarde, na área externa, resolveu andar pelo jardim interno, um espaço que nem lembrava que existia no projeto original. Havia bancos de madeira, samambaias penduradas e uma fonte no centro. Ele se aproximou da borda da fonte, observando a água cair lentamente. Foi quando escutou risos. Voltando-se devagar, viu Clara conversando com uma criança, uma hóspede de uns 6 anos. Estavam sentadas num dos bancos, e a menina sorria como se tivesse encontrado uma princesa. Clara ria também. Um riso leve, raro, que não carregava o peso das responsabilidades. Foi o som mais bonito que ele já ouvira naquele hotel. Daniel recuou, incomodado. Com ela. Consigo mesmo, com tudo o que começava a sentir. E não queria. Naquela noite, deitado na cama, encarando o teto do quarto, ele sentiu o silêncio pesar. Mas não era o silêncio da cidade. Era o silêncio dentro dele. Aquela mulher, aquele hotel, aquela resistência inexplicável. Ele estava sendo invadido. E o pior, estava permitindo. Tentou listar mentalmente os motivos para vender o hotel. Custos altos, arquitetura desatualizada, baixo potencial de expansão. Mas nada daquilo parecia fazer sentido enquanto a imagem dela atravessava tudo. Clara caminhando com firmeza. Clara falando com os hóspedes. Clara olhando diretamente para ele, como se já soubesse que por trás da máscara de hóspede comum havia mais. Havia uma história, havia um segredo. Havia um homem tentando resistir ao que já o havia tocado. Daniel virou de lado, inquieto, fechou os olhos. Mas mesmo no escuro ela estava ali. E pela primeira vez, ele teve medo. Não do fracasso, não da exposição, mas do que poderia acontecer se deixasse Clara entrar onde ninguém jamais entrou. No lugar onde ele guardava tudo o que fingia não sentir. E naquele instante, mesmo sem perceber, uma rachadura se abriu no muro que ele levara anos construindo. Porque o Grand Royal não era apenas um hotel. E Clara não era apenas uma funcionária. Ela era o começo daquilo que ele não sabia como controlar.
A noite parecia longa demais. O silêncio do quarto o envolvia como uma redoma. E pela primeira vez desde que chegara ao Grand Royal, Daniel não conseguia dormir. Virava de lado, depois para o outro. Acolchoado de luxo, travesseiros impecáveis, lençóis importados. Mas o corpo inquieto, a mente em turbilhão. Clara. Ela se infiltrava nos pensamentos dele como um perfume que insiste em permanecer na pele. Era impossível não vê-la, mesmo com os olhos fechados. A postura ereta, a voz firme, o riso rarefeito, mas presente, o olhar que o atravessava. E o mais inquietante, o efeito que ela causava. Não era desejo simples, não era atração banal, era algo mais sutil e mais perigoso, como uma chama lenta que consome de dentro para fora. Sentado na poltrona do quarto, Daniel tamborilava os dedos sobre a coxa. Precisava espairecer, respirar. Desceu. O relógio marcava quase 2 da manhã. O hotel dormia. As luzes suaves dos corredores lançavam sombras alongadas nas paredes de madeira escura. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som discreto de seus próprios passos. Chegou ao saguão, esperando encontrar vazio, mas parou. Ali, no centro do salão, no mesmo sofá em que passara todos os dias fingindo não se importar com nada, ela, Clara, adormecida. Daniel ficou imóvel. O peito se apertou de um jeito que ele nunca havia experimentado. Ela estava com os olhos fechados, o rosto levemente inclinado, a cabeça repousando em uma das mãos. Os cabelos, antes sempre presos em um coque impecável, agora soltos em mechas rebeldes que caíam sobre o rosto. O uniforme levemente amarrotado revelava o quanto ela já tinha dado de si naquele dia. Mas o que o prendeu ali não foi o estado de exaustão. Foi a forma como ela parecia entregue. A mulher que ele via diariamente controlando tudo ao seu redor com precisão, ali parecia pequena, humana, tão serena que doía. Daniel sentiu algo apertar no fundo da garganta, um nó que ele não sabia nomear, um impulso, um calor. Seus olhos desceram devagar, absorvendo cada detalhe. O jeito como os cílios projetavam pequenas sombras sobre as bochechas, a leveza da respiração, quase imperceptível. A boca entreaberta, inocente. A pele exposta no colo, iluminada suavemente pelas luzes tênues do saguão. Ele se aproximou sem fazer barulho. Cada passo era um risco, como se adentrasse um lugar sagrado que não lhe pertencia. Mas ele não conseguia evitar. Algo dentro dele o puxava. Ficou de pé diante dela. E pela primeira vez em muito tempo, não pensou em absolutamente nada. A mente que sempre calculava, analisava, projetava, silenciou. Só havia ela. A vulnerabilidade de Clara o atingia como um sussurro íntimo, como um convite mudo para ver quem ela era por trás da máscara profissional. E o mais perturbador era perceber o quanto aquilo o atraía. Não era a beleza, era a entrega. O fato de ela estar ali, adormecida num sofá, depois de provavelmente organizar cada detalhe do hotel até a última luz se apagar. Daniel sentiu os dedos formigarem. A vontade de tocá-la o invadiu com força. Só um toque. No ombro, no cabelo, na pele. Algo nele gritava por isso, como se precisasse daquela confirmação física de que ela era real, de que aquele sentimento novo não era fruto da sua imaginação. Estendeu a mão, devagar, com medo, com desejo, mas no último segundo, hesitou. O ar pareceu se comprimir ao redor dos dois. A respiração de Clara mudou, um movimento mínimo do corpo. A cabeça se inclinou levemente para o outro lado. A mão escorregou do apoio. Ela estava despertando. Daniel congelou. O coração batia forte, violento. Se ela abrisse os olhos, o que ele faria? Como justificaria estar ali, parado diante dela, a centímetros de distância, como se fosse um adolescente fascinado por uma deusa adormecida? Deu 2 passos para trás, o estômago revirando, o corpo ainda pulsando com a tensão do momento, mas não conseguia ir embora. Ficou parado, olhando, como se quisesse guardar aquela imagem para sempre. Clara, mesmo dormindo,
Tinha um poder sobre ele que nenhuma mulher jamais teve acordada. Era como se sua alma estivesse ali, nua, exposta, sem defesas, e talvez por isso ele soubesse. Naquela madrugada, Daniel entendeu o que não queria admitir. Ela já o havia conquistado, não com um sorriso, não com um corpo, mas com presença, com silêncio, com essência. Subiu para o quarto sem lembrar dos degraus. Cada passo era como carregar um peso novo, mas um peso que ele não queria largar. Atravessou o corredor com o coração ainda descompassado, a imagem dela presa na mente como uma tatuagem emocional. E quando se deitou, finalmente sentiu o travesseiro frio, mas o corpo queimava de desejo, de admiração, de algo que ainda não sabia dar nome. Daniel Albuquerque, o homem do controle absoluto, havia perdido o próprio eixo, diante de uma mulher que dormia. E essa foi a parte mais assustadora. Ele gostou. O dia amanheceu lento. O saguão do Grand Royal parecia respirar junto com o sol. A luz dourada atravessava os vitrais antigos, criando reflexos dançantes nas paredes de madeira escura. O aroma de café fresco misturava-se com o perfume discreto das flores recém-arrumadas nos vasos centrais. Daniel desceu mais cedo que o habitual. Não durma direito. A imagem de Clara adornada no sofá ainda o acompanhava como um eco insistente. Ela não sabia que ele virava, mas ele jamais esqueceria. Desde aquele momento, algo dentro dele não parava de se mover. Não era mais uma questão de curiosidade, era necessidade. Atravessou o salão com passos lentos, como quem não queria chamar atenção, mas observava tudo. E tudo, de alguma forma, levava a ela. As flores, sempre frescas, sempre perfeitas. Os funcionários, que trabalham com um tipo de devoção que ele nunca viu antes. Os hóspedes, alguns já idosos, cumprimentando os recepcionistas pelo nome, como velhos conhecidos. O hotel não era só um prédio, era um organismo vivo. E Clara era o coração que fazia tudo pulsar. Mas por quê? Por que ela era assim? Por que você sabia que hotel como se fosse parte de si? Por que seus olhos se suavizavam ao tocar uma peça de mobília? Por que ela parecia saber coisas demais, sobre tudo ali? Essas perguntas foram corroboradas pela mente de Daniel, e quando ele não encontra respostas, ele busca, investigue, controle. Naquela tarde, enquanto Clara orientava a equipe da cozinha para um evento que ocorreria no salão principal, Daniel percorreu o corredor oposto, atraído por um painel que ainda não havia notado. Um grande quadro de madeira entalhada preenchia uma das paredes da galeria que ligava o saguão ao salão de chá. Nele, coleções de fotografias antigas em preto e branco. Daniel parou. Sentiu o tempo segurar sua respiração. Ali estava seu avô, muito mais jovem. Rosto sorridente, terno claro, sempre rodeado por pessoas. Ele aparecia em diversos momentos, recebendo hóspedes, ajudando na arrumação da ceia de Natal, servindo café da manhã para um casal com aliança brilhando na mão esquerda. Daniel nunca o viu assim. Sempre o imaginou como o homem sério, o empresário exigente, o criador da rede que ele herdaria. Mas ali, ele era outro. Alguém que falou sobre hotel, tanto quanto as paredes. E então, entre as fotos, algo o prendeu. Uma imagem em especial. Seu avô ao lado de uma mulher mais velha e uma criança. A mulher sorria com serenidade. A criança estava sentada no colo dela, cabelos presos, rosto concentrado, como se estivesse sendo ensinada a observar o mundo. Daniel sentiu o coração acelerar. Aquela criança. Os traços. O olhar. Não poderia ser, mas era. Era Clara. O choque o fez recuar meio passo, como se o chão tivesse mudado sob seus pés. Ficou parado ali, encarando a foto por longos segundos. O mundo ao redor pareceu se aquecer. Tudo o que ouvia era o próprio coração, agora descompassado. Ele costumava sentar-se ali. A voz o tire do transe. Daniel virou o rosto. Clara estava ao lado dele. Não sabia há quanto tempo ela estava ali. Quem? Ele falou, disfarçando a tensão na voz. Ela foi indicada para uma poltrona antiga, posicionada estrategicamente junto à grande janela, onde o sol da manhã batia mais forte.
Seu avô. Ela sorriu. Mas era um sorriso diferente. Um que vinha de um lugar onde Daniel nunca havia estado. Um lugar íntimo, guardado. Você o conheceu bem? Ele arriscou. Ela hesitou por uma fração de segundo. Depois, assentiu com um gesto leve. Melhor do que muita gente da sua família. Só então se terminar. Daniel ficou ali, paralisado. As palavras dela o atingiram como uma sugestão cruel. Naquela noite, ele fez o que sempre soube fazer bem. Procurou respostas. Esperou o hotel silenciar. Subiu até o setor administrativo. Sabia que não se desviava, mas não consegui mais ignorar. Entre os arquivos antigos, pastas empoeiradas e registros de funcionários, ele encontrou o que procurava. Ali estava. Uma ficha. Nome: Clara Duarte. Moradora interna. Daniel leu e releu. Seu avô havia acolhido Clara no hotel quando ela ainda era criança, órfã, sem ninguém. E ele a fez parte de tudo. Ela cresceu ali. Era por isso que sabia cada centímetro do lugar. Por isso, tratava os hóspedes com tanto cuidado. Por isso, tocava as paredes como se tocasse a própria história. O Grand Royal não era apenas o lugar onde ela trabalhava. Era a única casa que ela conheceu. Daniel passou a mão pelos cabelos, a mente girando. Como ele poderia convencer a diretoria a vender aquilo? Como poderia arrancar Clara da única raiz que ela teve na vida? Naquela noite, ele desceu novamente ao saguão. Mas agora, tudo era diferente. Como flores, como fotos, os corredores. Tudo tinha o rosto dela. Clara. Não só a mulher que o desarmava com um olhar, mas uma menina que aprendeu a viver dentro de um hotel. A mulher que construiu uma identidade entre paredes que queria ruir. E o que o consumia por dentro era a forma como ela resistia. Como amava tudo ali. Como nunca reclamava. Como apenas permanência. O desejo que nasceu naquela madrugada em que a viu dormindo, agora queimava mais forte, mas era diferente, mais profundo, mais perigoso. Ele queria tocá-la, queria descobrir cada parte dela, queria fazê-la rir e estremecer. Mas mais do que isso, queria merecê-la. E pela primeira vez, não sabia se era capaz. Havia algo diferente no ar. Não era o perfume das flores do saguão, nem o aroma de café recém-passado. Era outra coisa, mais densa, mais viva, mais perigoso. Era o tipo de coisa que se infiltra entre duas pessoas quando o silêncio começa a dizer mais do que qualquer palavra. Algo sutil, quase invisível, mas tão poderoso que muda tudo. Nasce nos detalhes, num olhar que dura um segundo a mais do que deveria, num toque acidental que arrepia a pele, numa presença que se sente antes mesmo de ser percebida. Desde a noite em que Daniel descobriu a verdade sobre Clara, ele não conseguiu mais fingir. Fingir que ela era só mais uma funcionária. Fingir que aquele hotel era só mais uma propriedade. Descobrir que o que ele sentiu era apenas curiosidade. Porque não era. Agora cada passo que ela dava ecoava dentro dele. E o mais enlouquecedor era que Clara também estava começando um notário. Ela o via antes mesmo de vê-lo. Sabia quando ele estava no corredor. Sentia quando ele entrava no restaurante. Percebia seus olhos nela, mesmo que ele tentasse disfarçar. E pior ainda, algo dentro dela gostava disso. Clara, acostumada a comandar tudo com firmeza, agora se via tropeçando em emoções que não queria admitir. Evitava pensar nele, mas bastava o som da voz dele, ou o cheiro leve e amadeirado que ele deixava no ar, para tudo dentro dela se embaralhar. Ela tentou se proteger, mas Daniel parecia sempre estar por perto, sempre no lugar certo, na hora errada. Ou seria o contrário? A tensão entre os dois se transformou em uma dança silenciosa. No saguão, quando se cruzavam, os olhares se sustentavam por tempo demais. Durante os cafés da manhã, os olhos de Daniel procuravam por ela com uma fome disfarçada. E quando Clara o notava observando, o rosto corava levemente antes que ela desviasse os olhos. Certa tarde, ela estava coletando alguns papéis no balcão de recepção quando ele se mudou para pedir informações sobre o serviço de lavanderia. "Está na pasta de boas-vindas do quarto", ela disse sem encará-lo. "Eu prefiro ouvir da sua voz."
respondeu baixo, com um tom grave que a fez parar. Ela transparente os olhos, e por um segundo, tudo se calou ao redor. Os dedos de Daniel passaram por ela quando ele pegou o panfleto que ela estendia. Um toque leve, rápido, mas o suficiente. O corpo dela reagiu antes da mente. Um arrepio percorre sua espinha, um calor inexplicável levantado pelo pescoço. E nos olhos dele, algo terrível. Um desejo contido, mascarado de controle. Mas Clara viu, e Daniel sabia que ela tinha visto. Mais tarde, quando a tempestade começou, o hotel parecia respirar em outra frequência. O vento batia nas janelas, fazendo com que as cortinas se movessem levemente. O som da chuva forte preenchia os corredores com um ritmo hipnótico, e o ar carregava eletricidade. Clara cruzava o saguão com alguns documentos nas mãos, revisando os detalhes do evento que seria cancelado por conta do clima. Daniel estava no bar do hotel, observando o movimento quando viu. Ela caminhava apressada, o coque mais frouxo do que o habitual, uma mecha escapando perto da orelha. Ele se declarou. Não pensei. Apenas escondido. Quando ela chegou à recepção, ele já estava atrás. Algum problema, senhor? Ela disse sem olhar. Você sempre fica até tão tarde? A voz dele era baixa, mas firme. Clara girou lentamente. Ele estava próximo. Próximo demais. Gosto de deixar tudo certo para o dia seguinte, respondi, com a voz progressivamente trêmula. Isso não faz parte das suas funções, não? Nem tudo que a gente faz precisa estar em um contrato. Ela devolveu, mantendo o olhar. Foi quando a luz piscou. O som da tempestade ficou mais alto. A eletricidade do lugar sumiu por um segundo. O hotel mergulhou numa penumbra subterrânea. As luzes de emergência acenderam em pontos estratégicos, mas o saguão ficou feito por sombras alongadas. E eles estavam ainda mais próximos agora. Clara recuou instintivamente, mas encontrou o balcão atrás de si. Daniel se inclinou melhor para a frente, o rosto dele a centímetros dela, o calor de seus corpos preenchendo o espaço entre os dois. Você está com medo? Ele disse, a voz ainda mais baixa, rouca. Ela balançou a cabeça, mas o coração batia alto demais. Então por que está tremendo? Eu não estou... tentei dizer. Mas a mentira se dissolveu no ar. Daniel suavemente a mão devagar. Os dedos quase tocaram os dela. Quase. Ela sentiu o cheiro dele. Ó calor, uma tensão. Estavam mergulhados em algo que já não podia fingir que não existia. O olhar dele desceu para os lábios dela. E quando voltou aos olhos, a pergunta estava lá. Posso? Mas ele não disse uma palavra. Não preciso. O desejo era silencioso, mas presente. Como o trovão que se forma antes do som. E Clara vacilou. Por um segundo, o corpo dela cedeu. A respiração falha. Os olhos se fecharão em breve. Foi o suficiente. Daniel se inclinou, mas não tocou os lábios dela. Ficou ali, 1 milhão, sentindo a respiração dela roçar a dele. Um quase beijo. Um momento suspenso. Um universo inteiro entre dois rostos que nunca foram tão próximos. Mas então... Eu... preciso ir. Ela sussurrou, como se fosse a única coisa capaz de salvá-los de um abismo. E saiu. Rápido, com as mãos trêmulas e o coração em colapso. Daniel está parado, o corpo ainda inclinado, os olhos ainda fechados, porque naquele instante, naquele quase... ele teve certeza. O que sentiu por Clara não era mais possível de ser negado, e o que havia entre eles não era mais possível de ser evitado. Às vezes a dor começa com um sussurro, com uma intuição, com aquele incômodo que cresce devagar no peito, feito tempestade se formando no horizonte. Clara sentia. Não sabia o quê, não sabia o porquê, mas algo em Daniel não fechava. Ele era educado, reservado, misterioso até demais. E havia aquele olhar, aquele jeito de observar tudo com atenção demais, de fazer perguntas que pareciam inocentes, mas não eram, de estar presente em todos os momentos certos ou errados. No início,
Ela tentou ignorar. Distração, talvez. Fascínio. Quem sabe? Mas não era só isso. Algo nele estava desalinhado. E quanto mais Clara tentava manter a mente no lugar, mais o coração parecia escorregar. Desde o quase beijo no escuro, desde aquela noite em que seus rostos quase se tocaram, ela não conseguia dormir em paz. O corpo ainda sentia a eletricidade. Os lábios ardiam com o que não aconteceu. E a alma estava em alerta. Na manhã seguinte, ela caminhava pelo corredor que levava à lavanderia quando viu Daniel conversando com um dos gerentes. Ficaram lado a lado por alguns segundos. Clara observou de longe. Não estavam rindo. Não estavam sendo cordiais. O tom era sério, baixo, quase confidencial. E quando o gerente percebeu a presença dela, os dois pararam de falar imediatamente. Algum problema? Ela perguntou, com o senho levemente franzido. Não, nada. O gerente respondeu depressa demais, desviando o olhar. Daniel forçou um sorriso. Estávamos apenas falando sobre o café da manhã. Clara assentiu, mas a dúvida já havia sido plantada. No fim da tarde, ela passou pelo escritório administrativo. O som abafado de uma voz masculina escapava por trás da porta entreaberta. Era ele. Ela não queria ouvir, mas algo a puxou. Ainda não. A voz era dele. Clara encostou mais perto, com o coração acelerado. Eles confiam em mim agora. Só preciso de mais um tempo. Silêncio. Clara recuou um passo. O chão pareceu se mover sob os pés. O estômago virou. A quem ele se referia? De que confiança estava falando? Que eles eram esses? A inquietação se transformou em angústia. E a angústia, em desconfiança. Na manhã seguinte, Clara tentava afastar os pensamentos. Ela trabalhava no saguão, revisando relatórios com outro funcionário. Daniel apareceu mais uma vez, como sempre fazia. Estava elegante, calmo, a mesma presença contida que mexia com ela. E foi nesse momento, quando ele passou por trás do balcão, que tudo desabou. Senhor Albuquerque, aquele relatório que o senhor pediu já está pronto. O tempo parou. O mundo parou. Clara ergueu os olhos devagar. O funcionário congelou ao perceber o que havia dito. Daniel parou também. O corpo dele ficou rígido, o rosto tenso. Os olhos de Clara encontraram os dele. E ali, ela soube. Soube que o homem que mexia com seus sentidos, o homem que a fazia perder o ar com um olhar, o homem que ela quase deixou tocar seus lábios, não era quem dizia ser. A palavra Albuquerque soou como uma lâmina, como uma traição, como uma mentira, e ela não esperou. Largou tudo: papéis, pastas, emoções. Virou-se e saiu sem dizer nada. Clara, ele chamou, mas sua voz era distante, fraca. Ela não olhou para trás. Saiu do saguão, atravessou o corredor lateral e só parou quando chegou ao jardim. Ali, respirou. Ou tentou. Daniel a alcançou alguns segundos depois. Parou atrás dela, mas não se aproximou. Sabia que qualquer passo em falso agora poderia destruí-la por completo. Clara, me escuta. A voz dele soou como um pedido, um apelo. Ela se virou devagar. E quando o encarou, não era a mesma mulher de antes. O olhar antes desafiador agora carregava mágoa, raiva, desilusão. Você mentiu para mim, disse, com a voz baixa, mas firme. Daniel abriu a boca. Não conseguiu falar. Todos esses dias, você se fez passar por outra pessoa, continuou ela. Me fez acreditar que era só um hóspede qualquer, um homem comum. Não era para ser assim, ele murmurou. Não era para ser assim, ela repetiu amargamente. Então me diz, Daniel, qual era o plano? Me seduzir enquanto estudava cada canto do lugar onde eu passei a vida inteira? Me fazer acreditar que você era diferente? Daniel deu um passo à frente, a dor escancarada no rosto. Eu nunca quis te magoar, mas magoou. E é isso que gente como você faz, não é? O golpe foi certeiro. Ele recuou, como se as palavras dela tivessem o peso de um soco. Eu confiei em você. Clara continuou com a voz embargada. E eu não confio fácil, Daniel. Eu vi em você algo que talvez nem você tenha visto ainda.
Mas você só viu um negócio. Ele tentou tocá-la. Ela recuou. Não, agora não, talvez nunca mais. E então ela se virou. Daniel ficou parado vendo a mulher que mais o desconcertava se afastar, sem olhar para trás, sem pressa, mas levando com ela tudo o que ele nem sabia que tinha, a chance de ser alguém melhor. A noite caiu sobre o Grand Royal, mas não era só o céu que escurecia, era o hotel, era o coração dele. Daniel não desceu para o jantar, não participou de reuniões, não respondeu e-mails, ficou no quarto, olhando o teto, ouvindo a ausência dela ecoar pelos corredores, e entendeu que havia perdido, mas não um negócio, não uma venda, não uma vantagem. Havia perdido algo que ainda nem teve, mas já sentia falta. O saguão do Grand Royal estava silencioso. As luzes acesas, as flores ainda frescas, os funcionários ainda cumprindo suas rotinas, mas para Daniel, tudo estava diferente. A ausência dela tinha um som próprio, um eco que ressoava em cada canto do hotel. Um silêncio que gritava. Clara não estava mais ali. E nada fazia sentido. Daniel caminhava pelo hotel como um homem que havia perdido o norte. A imponência dos lustres de cristal, os corredores bem cuidados, o aroma leve de lavanda no ar, tudo seguia como antes. Mas o brilho havia desaparecido. Ela fazia parte da alma daquele lugar. Era a força invisível que unia tudo. E agora, sem ela, o Grand Royal parecia apenas um prédio. Ele tentou trabalhar. Tentou convencer a si mesmo de que era apenas mais uma fase, mais um contrato, mais uma decepção. Mas não era. Clara deixara algo dentro dele, algo que mexia com cada fibra do seu corpo, algo que queimava, porque nunca antes em toda a sua vida ele havia sentido essa dor. Na manhã seguinte, uma pasta marrom repousava sobre a mesa do escritório executivo. Era a proposta de venda, alta, irrecusável, lucro garantido, um acordo perfeito, exceto pelo vazio. Daniel sentou-se diante dela, ficou ali por minutos, ou horas, os dedos repousando sobre a tampa da pasta. Caneta ao lado, pronta para assinar o destino de tudo aquilo. Mas ele não conseguia se mover, porque assinar aquele papel seria mais do que vender um hotel. Seria renunciar ao único lugar onde ele, pela primeira vez, sentiu que podia ser algo além do herdeiro frio de uma fortuna construída por outros. Seria aceitar que Clara se foi, que nada havia mudado, que ele era o mesmo homem de antes, mas não era. Ele havia mudado, a cada olhar dela, a cada vez que ela cruzava os corredores sem notar que era o centro de tudo. A cada vez que sorria para um hóspede com um cuidado que não se ensinava em curso algum. Clara o havia desmontado, e ele se deixou desmontar. As horas passaram. Funcionários entravam e saíam. Relatórios eram entregues. Chamadas de vídeo aguardavam. Mas Daniel continuava ali, imóvel, com os olhos fixos nos papéis da venda. Foi quando uma funcionária da recepção entrou discretamente na sala. Senhor Albuquerque, com licença, só para informar, a senhorita Clara pediu a rescisão. Já está tudo assinado. O coração de Daniel bateu forte. Ela se foi, de verdade. A funcionária hesitou. Ela está terminando de arrumar as malas. Daniel levantou-se num impulso. Saiu do escritório como se tivesse sido lançado para fora. Cruzou o corredor em passos largos, o peito apertado, a respiração descompassada. A porta do quarto dela estava entreaberta. Lá dentro, Clara fechava calmamente a mala sobre a cama, a pequena bolsa ao lado, o casaco dobrado com cuidado, o uniforme do hotel pendurado no encosto da cadeira. Tudo com aquela organização delicada que era só dela. Ele ficou parado à porta. Ela não se virou. Você não precisa ir. A voz dele saiu mais rouca do que queria. Clara continuou mexendo na mala. Preciso sim. Por quê? Ela parou. Porque esse lugar não é mais meu. É seu, Clara, você pertence a ele. Ele respira por sua causa. Ela finalmente se virou, os olhos cansados, vermelhos, mas firmes. E mesmo assim, fui a última a saber quem você era de verdade. Silêncio. Daniel sentiu o golpe. Mais um.
Eu não sabia que isso ia acontecer, ele murmurou. Eu vim com um plano, um projeto, um propósito. Mas aí, eu te vi. A voz falhou, e pela primeira vez na minha vida, eu me perdi. Ela desviou o olhar, respirou fundo, fechou a mala, com força, como se aquilo fosse também o fim de uma parte dela. Adeus, Daniel. E passou por ele. Daniel não tentou impedi-la, apenas a acompanhou com os olhos, sentindo a presença dela sumir no corredor, passo a passo, até desaparecer. Horas depois, ele estava de volta ao escritório, a proposta ainda sobre a mesa. Ele a abriu, leu tudo mais uma vez, e então pegou a caneta, mas não para assinar. Com a caneta em mãos, escreveu 3 palavras no topo da página. Não está à venda. A decisão era definitiva, porque o Grand Royal não era mais só um hotel, era a memória dela, o perfume dela, o lugar onde ele finalmente descobriu o que era amar alguém de verdade, mesmo sem tê-la, mesmo sem saber se um dia a teria de volta. Mas agora, ele tinha certeza de uma coisa: Clara era o que mais importava. E se ainda houvesse alguma chance, por menor que fosse, ele faria tudo para tê-la de volta, nem que tivesse que reconstruir tudo do zero. O céu estava nublado quando Daniel chegou à porta. Não chovia. Ainda não. Mas o ar carregava aquela umidade densa que precede as tempestades. A mesma que ele sentia por dentro. Cada passo até ali havia sido um passo contra o orgulho, contra o medo, contra tudo o que ele era antes de conhecê-la. A rua estava silenciosa. Ele parou diante do portão. Sabia que Clara estava lá dentro. Sabia que tinha pouco a oferecer, além da verdade. E mesmo assim, era exatamente por isso que precisava estar ali. Respirou fundo e tocou a campainha. Uma vez. Passos ecoaram do lado de dentro. Lentos, hesitantes. A porta se abriu devagar. E então ela surgiu. Clara, sem o uniforme, sem a postura firme de governanta. Vestia um suéter simples, os cabelos soltos, o rosto sem maquiagem. Linda, real, humana. Por um segundo, os dois apenas se olharam, e tudo o que não foi dito pareceu ocupar o espaço entre eles como um sussurro doloroso. Daniel, ela disse num tom de surpresa contida. Eu não vendi. Foi a primeira coisa que saiu, não um oi. Não um pedido de desculpas. A confissão veio crua, urgente, sem floreios. Ela franziu levemente o senho. O quê? O hotel. A proposta. Era absurda. Um valor acima de tudo. Mas eu disse não. Clara recuou meio passo, como se precisasse de espaço para entender. Por quê? Porque você estava certa. Porque o Grand Royal nunca foi só uma propriedade. Porque depois que você saiu, ele ficou frio, vazio, como eu. Ela cruzou os braços não em defesa, mas como quem tenta segurar os cacos de dentro. Daniel se aproximou um pouco mais. Eu passei a vida inteira cercado por poder, prestígio, números, achando que sucesso era o que a gente podia comprar. Mas aí você apareceu, e em silêncio, com sua rotina, sua força, seu jeito de cuidar, você me ensinou outra coisa. Ela desviou os olhos como se doesse ouvir. Eu vim aqui porque não quero perder o hotel. Mas mais do que isso, eu não quero perder você. Um silêncio pesado caiu entre os dois. Clara respirou fundo. Daniel, você mentiu, me enganou, me fez confiar. E isso não se apaga com palavras bonitas. Eu sei, e não vim apagar nada. Vim admitir, me entregar. Ela ergueu o olhar. E o que você espera de mim agora? Nada. Ele respondeu rápido demais, como quem tem medo de parecer invasivo. Só que você soubesse. Ela mordeu o lábio inferior, o rosto dividido entre a dor e a lembrança do que quase foi. Eu ainda estou magoada. Eu sei. Ainda dói, Daniel, quando penso em tudo o que a gente quase teve e no que isso significava para mim. Eu sei. Ele repetiu, mais baixo. Mas eu não sou mais aquele homem. Então quem é você agora? Ele deu um meio sorriso triste.
Alguém que quer ser melhor. Alguém que descobriu por sua causa que existem coisas que o dinheiro não compra. Alguém que entendeu que perder você doeu mais do que perder qualquer negócio da minha vida. E alguém que está disposto a esperar. Clara ficou em silêncio. Os olhos brilharam. Não de emoção, mas de dúvida, de medo, de algo ainda não resolvido. Eu não posso te dar uma resposta agora, ela murmurou, quase como um pedido de desculpas. Eu não vim buscar uma resposta. Ele respondeu com firmeza mais suavidade. Só vim dizer que você mudou tudo em mim. E que, se um dia você decidir voltar, o hotel vai estar lá. E eu também. Ela o olhou por longos segundos e então sussurrou. Eu preciso de tempo. Foi só isso. Mas para Daniel foi o suficiente. Porque não era um não. Era um talvez. Era uma esperança. Era uma brecha. Ele assentiu. Deu um passo para trás. E antes de ir disse: Obrigados por me mostrar o que realmente importa. E se foi, com o coração ainda pesado, mas cheio de algo novo. Paciência, porque agora ele sabia. As coisas que mais valem a pena, a gente não conquista com pressa, mas com verdade. O dia amanheceu devagar. O sol filtrava-se tímido pelas janelas do Grand Royal, lançando uma luz dourada e suave sobre o saguão silencioso. Havia algo no ar que os funcionários não sabiam nomear. Uma sensação diferente, como se o hotel estivesse esperando. E então, ela voltou. Sem anúncio, sem alarde, sem palavras. Clara atravessou as portas giratórias com a leveza de quem conhece cada centímetro daquele lugar, mas com a hesitação de quem não sabe se ainda pertence a ele. Não usava uniforme. Estava de vestido simples, cabelos soltos, os olhos vasculhando os detalhes como se procurassem por lembranças escondidas nos cantos. O aroma familiar das flores recém-trocadas, o rangido sutil do piso de madeira antiga, a brisa leve que passava pelo corredor lateral. Ela não disse nada, apenas respirou fundo, como se precisasse se reconectar com cada peça invisível daquilo que um dia chamou de lar. Os funcionários a notaram, mas ninguém se aproximou. Eles sabiam. Sabiam que aquele momento era só dela, e de mais ninguém. Clara caminhou pelo saguão com passos lentos, passando os dedos suavemente sobre o balcão da recepção, como se estivesse tocando um velho amigo. Olhou para a escada de ferro, para os quadros nas paredes, e parou diante do painel de fotos antigas. As imagens em preto e branco pareciam mais nítidas naquela manhã. A foto do avô de Daniel com a mulher e a criança. Ela mesma ali, tão pequena, sentada no colo da memória. Clara sentiu o coração apertar. Voltar doía, mas ficar longe doía mais. Não era uma volta triunfante. Não era sobre perdoar. Era sobre presença, sobre estar, sobre não fugir mais. E foi então que sentiu. Antes de ver, ela sentiu. O calor de um olhar, a tensão de uma presença, a certeza de que ele estava ali. Ela virou devagar. E lá estava Daniel, parado no outro lado do saguão. Não vestia terno. Usava apenas uma camisa branca dobrada nos braços e uma calça escura. Mas o que mais chamava a atenção não era o que ele vestia. Era o olhar. Não havia arrogância, nem estratégia, nem mágoa. Havia verdade. Uma vulnerabilidade serena. Como se ele não esperasse nada, mas estivesse pronto para tudo. Eles ficaram ali, atravessando o vazio entre eles com os olhos, sem dar um passo, sem dizer uma palavra. Porque agora, palavras eram desnecessárias. O reencontro estava no olhar dela ao reconhecê-lo, no modo como ele sustentava o silêncio sem tentar preenchê-lo, na ausência de promessas e na presença inteira. Ela andou até ele, sem pressa. Cada passo dela ecoava mais do que qualquer discurso. Parou a poucos centímetros de distância, tão perto que podia sentir o calor da respiração dele, mas não o suficiente para tocá-lo. Os olhos de Clara vasculharam os dele. Ela queria ter certeza, e então sorriu. Foi leve, discreto, mas diferente de todos os sorrisos anteriores. Era o tipo de sorriso que diz: ainda dói, mas não mais como antes. Era o tipo de sorriso que não pedia desculpas, mas também não cobrava nada. Era o tipo de sorriso que abre portas,
de dentro para fora. Daniel não disse nada, mas seus olhos brilharam. Não era o fim do orgulho, nem o começo de um conto de fadas. Era algo mais real, mais cru, mais verdadeiro. Era um novo começo, e foi o suficiente. Clara desviou o olhar por um instante, como se olhasse ao redor e dissesse silenciosamente: "Voltei. Agora é com calma." E Daniel, com o coração acelerado e um sorriso que mal cabia no rosto, apenas pensou: ela voltou. E isso basta. Eles ficaram ali por mais alguns segundos, e então seguiram. Cada um por um corredor, mas agora não mais sozinhos, porque o amor verdadeiro não precisa ser gritado. Ele vive no não dito, nos gestos, na coragem de estar e de recomeçar. A noite caiu devagar sobre o Grand Royal. O céu, limpo e escuro, estava salpicado de estrelas, como se até o universo soubesse que algo estava prestes a acontecer. O vento soprava leve entre as colunas da varanda, fazendo as cortinas balançarem suavemente, dançando em silêncio com a brisa. O hotel por fora seguia imponente, mas por dentro, algo havia mudado. O ar carregava uma expectativa quase palpável, como se as paredes, os corredores e cada centímetro do saguão estivessem segurando a respiração, aguardando o momento exato. E ele veio. Daniel estava na varanda, sozinho, olhos perdidos na cidade adormecida lá embaixo, mas o pensamento preso nela, no jeito como Clara reapareceu, no silêncio entre eles, que dizia tudo, no sorriso discreto que selava não o fim, mas o recomeço. Ele não sabia se ela viria, não esperava, mas desejava. E então, ela veio, descalça, vestindo um vestido leve que dançava com o vento. Cabelos soltos, pele iluminada pela luz quente que escapava do hotel para a escuridão da noite. Clara se aproximou devagar, passos calmos, firmes, mas o coração batendo como um tambor dentro do peito. Daniel virou o rosto e, ao vê-la, sentiu o ar prender nos pulmões. Ela parou a poucos metros. "Eu gosto desse lugar à noite", ela disse olhando para o horizonte. "É como se o mundo inteiro desacelerasse aqui." Daniel sorriu sem dizer nada. Deu um passo, depois outro, até ficar perto o suficiente para ouvir a respiração dela. "Você veio", ele murmurou. "Eu sempre soube que voltaria", ela respondeu. "Só não sabia quando, nem como." "E agora?", ele perguntou. "Sabe?" Ela virou o rosto para ele. Os olhos encontraram os dele. E por um segundo, tudo parou. A brisa tocava os cabelos de Clara como um sussurro. E os olhos de Daniel não desgrudavam dos dela. Era um olhar sem pressa, mas carregado de urgência, de vontade contida, de saudade acumulada em cada espaço entre eles. Clara deu um passo à frente. Agora, só o ar os separava. "Agora eu sei que você mudou", ela disse, com a voz baixa. "Porque hoje, você não está tentando me convencer de nada. Você só está aqui, esperando." Daniel engoliu seco, o coração batendo forte, as mãos trêmulas ao lado do corpo. "Porque pela primeira vez eu não quero vencer", ele confessou. "Quero merecer." Clara sorriu. Um sorriso novo, doce, quente. E sem mais palavras, ela ergueu o rosto. O gesto era sutil, mas para ele foi tudo. Ele se aproximou, devagar, como se o toque fosse um segredo, como se temesse quebrar o momento. As mãos pousaram com leveza no rosto dela. Os polegares roçaram a pele macia, como quem decora um traço que esperou tempo demais para tocar. Clara fechou os olhos, e quando os lábios dele finalmente encontraram os dela, o mundo desapareceu. O beijo não era apenas um beijo. Era entrega, era perdão, era a confissão de tudo o que foi vivido, sentido e reprimido. Era intenso, profundo, urgente. Os dedos dela se fecharam sobre a camisa dele. O corpo se encostou ao dele como se buscasse abrigo. E Daniel a puxou com mais força, como se quisesse tatuá-la nos próprios braços. Foi ali,
naquele instante que o passado parou de doer, que o silêncio finalmente descansou e que os dois deixaram de lutar contra o que sempre esteve escrito. Quando se afastaram, ainda com os rostos colados, os olhos de Clara brilharam com lágrimas que não caíram. Agora sim, ela sussurrou. Agora isso é real. Daniel encostou a testa na dela, os olhos fechados, a respiração entrecortada. Você é o lar que eu não sabia que estava procurando, ele murmurou. E ela sorriu. Porque sabia. O Grand Royal não era mais só um hotel. Era onde tudo havia começado. Onde dois caminhos opostos colidiram, quebraram certezas e criaram algo novo. Agora, aquelas paredes abrigavam mais do que memórias. Abrigavam um amor que nasceu do conflito, cresceu no silêncio e floresceu no perdão. Na varanda, sob o céu de um novo tempo, Clara e Daniel finalmente estavam onde deveriam estar. Juntos, inteiros, vivos e prontos para começar. Tudo outra vez. O Grand Royal, outrora palco de segredos e desconfianças, agora respirava paz. Mas não uma paz silenciosa. Era a paz vibrante de um amor que escolheu ficar. Os dias voltaram à rotina. Os hóspedes entravam e saíam. As flores do saguão eram trocadas pontualmente. As reuniões aconteciam no tempo certo, mas bastava observar por um segundo para perceber. Havia algo diferente ali. Mais leveza, mais sorrisos, mais calor. No centro disso tudo, Clara e Daniel. Eles não escondiam mais nada, nem dos outros, nem de si mesmos. Assumiram o relacionamento com a mesma coragem com que enfrentaram o começo. Sem pressa, mas com verdade. Dividiam os dias, os cafés da manhã no refeitório do hotel, as decisões difíceis e até os silêncios confortáveis no fim de cada expediente. Clara seguia sendo a alma do hotel. Mas agora, Daniel era o coração que batia ao lado. E naquela noite, ele preparou algo diferente, simples, intenso, definitivo. Chamou-a para a varanda. O céu estava limpo, o vento era morno, e os dois estavam ali como se o mundo tivesse sido feito só para aquele instante. Quando eu cheguei aqui, achei que o hotel era o problema, ele disse com os olhos presos nos dela. Depois percebi que era eu quem estava com as paredes no lugar errado. Ela sorriu. O sorriso sereno de quem já sabe o que vai ouvir, mas ainda assim quer sentir. E hoje? Ela perguntou. Daniel tirou uma caixinha do bolso. Dentro, um anel de ouro branco, elegante, delicado, com uma pedra que refletia a luz como o próprio amor deles. Discreto, mas impossível de ignorar. Isso não é só um presente. É um símbolo do que a gente construiu. Um compromisso. De estar, de escolher, de ficar. Ela olhou o anel com os olhos marejados. É um pedido? É um sim, ele sussurrou. Para tudo o que vier daqui para frente. Namoro. Vida a dois. Rotina compartilhada. Amor inteiro. Ela não hesitou. Deixou que ele colocasse o anel em seu dedo com as mãos firmes, mas tremendo de emoção. E quando seus olhos se encontraram outra vez, foi como o primeiro olhar no saguão. Mas agora, sem medo, sem máscaras, sem barreiras. Eu nunca imaginei que um hotel fosse o lugar onde eu encontraria você, ela disse com a voz embargada. E eu nunca imaginei que amar alguém fosse isso, ele respondeu puxando-a com delicadeza para seus braços. Tão fácil depois de tanto difícil. Eles se beijaram ali, na varanda, sob o céu estrelado, como se o mundo parasse para assistir. Não era mais começo, e nem fim. Era presente, era real, era amor que ficou. Desde então, Clara e Daniel passaram a ser mais do que os responsáveis pelo Grand Royal. Eles se tornaram inspiração. Casais que se hospedavam ali perguntavam pela história deles. Funcionários novos ouviam falar com admiração sobre como o amor deles mudou tudo. E quem prestava atenção via os dois rindo discretamente durante o expediente, trocando olhares cúmplices no meio das reuniões, dividindo o mesmo café e os mesmos sonhos.
Daniel não voltou à antiga vida de executivo impessoal. Ele se tornou sócio de verdade daquele lugar, do hotel, da rotina, do coração dela. E Clara agora não era mais só responsável por manter o hotel de pé. Ela era parte de uma história que virou lar. Se essa história tocou o seu coração, se te fez sorrir, se te fez acreditar no poder das segundas chances e na força de um amor verdadeiro, deixa o seu like agora mesmo. Se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes, arrebatadoras e apaixonantes. Comenta aqui. Você também acredita que quando é para ser, o amor encontra o caminho? A gente quer muito saber a sua opinião. Nos vemos na próxima história. E que, até lá, você também encontre o tipo de amor que escolhe ficar. Hoje, amanhã e sempre.